Olá, é um prazer participar com vocês da jornada Mulher Plena, promovida pelo Ministério da Mulher, que com certeza visa o nosso crescimento pessoal e o nosso crescimento espiritual. Eu sou a professora Thalita e o tema que nós vamos tratar nesta videoaula é muito importante e atual. Para isso, eu convidei o Dr. Adalto Garcia, docente dos cursos de Psicologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Hortolândia e campus Engenheiro Coelho. Bem-vindo, Dr. Adalto. Minha saudação cristã a todas as queridas irmãs da Jornada Mulher Plena e muito obrigado, doutora Thalita, pelo convite. Dr. Adalto, eu comecei a me interessar pelo tema do uso excessivo das telas e as implicações na educação, quando depois de trabalhar 8 anos no ensino superior, eu voltei para a educação básica e me deparei com um cenário de muitos adolescentes com dificuldade de leitura, interpretação, com falta de interesse pela leitura, adolescentes que participavam do Enem e que tinham muita dificuldade de entender os enunciados das questões. Ao mesmo tempo, muitas crianças com transtornos de aprendizagem, com dificuldades de compreender também o que liam, com déficit de atenção, hiperatividade. E ao buscar respostas para esse cenário, eu encontrei um instituto canadense que desde 2007 desenvolvia pesquisas a respeito do impacto das telas no desenvolvimento físico, cognitivo, emocional das crianças. Dados que me impressionaram muito das implicações, tanto na saúde física como na saúde emocional, no desenvolvimento da aprendizagem de crianças que usam de forma excessiva as telas. A minha pergunta é: este impacto é só para as crianças, adolescentes e jovens, ou os adultos também são impactados quando usam de forma excessiva dispositivos eletrônicos? Esse fenômeno, doutora Thalita, infelizmente não está restrito só às crianças. A resposta à sua pergunta, na verdade, está no conceito de plasticidade cerebral. Porque o cérebro de qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, quando exposto à forma excessiva de internet e telas, ele está sendo reprogramado de uma maneira a perder capacidade de concentração, pensamento profundo e, consequentemente, aprendizagem. Mas então, isso acontece de fato por quê? Bom, vários motivos. Um dos principais motivos é o tipo de sobrecarga que os nossos cérebros estão sofrendo durante o contato com as telas. Existe um centro de controle na região que a gente chama de lobos pré-frontais, que é responsável pelo julgamento e tomada de decisões. Durante a exposição às telas, essa área é superestimulada. Por quê? Porque o cérebro recebe uma quantidade enorme de dados e informações que ele precisa processar em frações de segundos. Isso concentra uma grande demanda de energia e esforço do cérebro nessa região, comprometendo o funcionamento normal do cérebro para outras atividades de outras áreas. Mais especificamente em relação à memória, doutora, porque a memória está na base do que a gente chama de aprendizagem e na construção de esquemas mentais que formam a maneira da gente entender o mundo, a forma com que a gente pensa. Ocorre, então, um prejuízo, na verdade, a nível celular, com essa alta exposição e essa superestimulação. Por exemplo, para que ocorra a aprendizagem, é necessário que o cérebro transforme informações da chamada memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Essas memórias são processamentos distintos dentro do cérebro. E ali elas ficam arquivadas na memória de longo prazo, formando os chamados esquemas mentais, que eu citei há pouco. A memória de curto prazo, doutora, ou memória de trabalho, que é um dos tipos de memória de curto prazo, ela consegue processar somente um número reduzido de informações, de dados, que estão disponíveis no meu consciente, aquilo que eu estou pensando nesse momento. Para isso, o cérebro utiliza conexões já existentes nas redes de neurônios.
não precisa criar novas conexões. Ocorre que para a memória de longo prazo, onde reside a aprendizagem, o processamento é diferente. O cérebro precisa, os neurônios precisam criar novas conexões. Para criar essas novas conexões, os neurônios precisam de criar tecido, que é criado a partir da matéria-prima proteína. Quando o cérebro, essa região do cérebro está superestimulada, sobrecarregada, é inibida a produção de duas enzimas importantes, a quinase 2 e MAP. O que essas enzimas fazem no cérebro? Elas regulam a síntese da proteína para que os neurônios possam se expandir e fazer as novas conexões. Tendo essas enzimas inibidas por conta dessa sobrecarga, elas não vão ser produzidas em quantidade suficiente, a proteína não vai ser gerada e o neurônio não tem como se expandir. Consequentemente, não ocorre aprendizagem, fixação e memória de longo prazo. Ou seja, doutor, a hiperestimulação das telas, do uso excessivo de telas, de fato está comprometendo a capacidade cognitiva de adultos também, a capacidade de concentração, a capacidade de fixação, de retenção daquilo que a gente lê, daquilo que a gente estuda, certo? Sim, doutora, perfeitamente. E você, como educadora, pode avaliar bem as implicações entre esse uso excessivo de telas e as dificuldades de aprendizagem, né? Principalmente no que diz respeito ao impacto sobre a leitura. Exatamente. Eu percebo que eu mesma, muitas vezes, tenho dificuldade de entender aquilo que estou lendo, leio várias vezes, porque a minha mente se distrai com facilidade. Mas há estudos recentes, doutor, que demonstram que este declínio da leitura, do hábito de leitura, está exatamente associado ao acréscimo vertiginoso do uso de telas e de dispositivos eletrônicos, não é? Essa era digitalizada, essa era digital que nós vivemos. E estudos feitos nos Estados Unidos, na França, na Grã-Bretanha, nos Países Baixos, mostram um decréscimo das gerações nos últimos anos de leitores, tanto em quantidade de livros, quanto também de horas de leitura. E nós sabemos que as pessoas que leem por prazer costumam ser pessoas bem-sucedidas em várias áreas, porque elas desenvolvem mais a compreensão, a imaginação, a criatividade, a capacidade de escrita, a capacidade de comunicação. Então, há estudos que demonstram que as pessoas que são leitoras assíduas e o fazem por prazer, elas têm mais chance de terem sucesso em várias áreas do desenvolvimento humano. Mas eu faço uma pergunta, doutor Adalto. Há diferença entre ler o livro físico, folhear um livro físico de papel, e ler o mesmo livro num iPad, numa tela? Doutora Thalita, eu vou responder utilizando dados recentes de pesquisas que estão sendo feitas em vários países. Estados Unidos, Japão, países da Europa, que têm demonstrado o seguinte, que, surpreendentemente, a maioria das crianças até 18 anos, de jovens até 18 anos, preferem ler o livro físico do que o livro digital. 80 a 90% dos participantes dessas pesquisas têm afirmado que percebem uma melhor concentração quando utilizam o livro físico. E 70% mais ou menos percebem melhora na memorização de conteúdo também quando utilizam livros físicos. Então, o cérebro, de fato, ele tem capacidade de perceber a diferença de por onde você está recebendo a informação. Existem pesquisas também apontando a diferença entre você ter contato com o conteúdo através da tela, em movimento, ou através de uma pessoa ao vivo. Por exemplo, um professor, quando dá um conteúdo ao vivo, o cérebro percebe essa experiência e retém com muito mais facilidade o conteúdo do que se a mesma aula for dada pelo mesmo professor através das telas. A mesma coisa, a mesma relação a gente pode fazer em relação ao livro físico e ao livro através de uma tela. Diante de tudo isso que nós conversamos até agora, doutor Adalto, eu posso concluir que Deus, que nos criou,
que criou a nossa capacidade cognitiva, o nosso cérebro, ele também planejou revelar-se a nós de forma escrita, pela palavra escrita. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, é uma das formas que ele escolheu para se revelar a nós e que foi, através dos séculos, né, conservada, preservada e chega para nós, leitores no século XXI, que temos a oportunidade de conhecer melhor a Deus, o seu caráter, a história do povo de Deus pela palavra impressa e que, em contrapartida, expostos à hiperestimulação dos meios eletrônicos, das mídias digitais, das telas, nós podemos ter comprometido essa capacidade, doutor Adalto, de ler e ter comunhão com Deus através da palavra? Perfeitamente, doutora Thalita. Eu gostaria de pedir licença, tem um livro que eu até indico para as pessoas que assistem nossas palestras, que chama-se O que a Internet está fazendo com o nosso cérebro, de um autor chamado Nicholas Carr. Eu vou citar 3 frases que ele utiliza nesse livro. Uma delas diz o seguinte, ele diz que parece que o que a internet está fazendo é desbastar a nossa capacidade de contemplação e concentração. Um destaque meu para o termo contemplação, que a gente vai voltar nele mais tarde. Outra frase interessante, ele diz que quando estamos online, nós entramos em um ambiente que promove a leitura descuidada, o pensamento apressado e distraído e o aprendizado superficial. A terceira frase que eu gostaria de citar do Nicholas Carr, ele diz que a internet prende a nossa atenção apenas para quebrá-la. Ou seja, o objetivo, quando estamos na internet, dos criadores de aplicativos de entretenimento, é que nos fixemos à tela, só que a informação rápida e fragmentada que a gente recebe, na verdade, está tornando nossos cérebros distraídos. Isso está comprometendo a nossa capacidade de concentração e contemplação. É como se o nosso cérebro estivesse cada vez mais incapaz, doutora, de pensamento reflexivo, profundo, habilidades que são fundamentais para nós mantermos comunhão com Deus. Assim como eu tenho escutado, doutora, muitas pessoas reclamando que têm dificuldade, por exemplo, na hora de orar ou de ler a Bíblia, porque o cérebro divaga demais. Eu creio, doutora, que nós precisamos adotar hábitos que permitam ao cérebro desacelerar o seu ritmo e desenvolver uma sensibilidade para as coisas de Deus. Então, doutor Adalto, eu convido e convido também as nossas amigas a assistirmos a próxima videoaula dessa jornada, porque nela nós vamos apresentar ferramentas, estratégias para que nós possamos voltar a ter concentração, fixar aquilo que lemos e estabelecer uma comunhão mais íntima com o nosso Deus através da leitura da sua palavra. Por isso, eu os convido para continuarmos nessa jornada, para nos tornarmos pessoas plenas. Muito obrigado, então, e até a próxima videoaula. Até a próxima videoaula.